Elementos de uma progressão aritmética. Então, neste exemplo, em uma PA, com os elementos 14, 18, 22, 26, 30, 34 e 38. Então, começando com o 14, ele é o primeiro elemento. Então, eu posso chamá-lo de A1. Então, A1 significa primeiro elemento. E neste exemplo, portanto, o A1, o primeiro elemento, é igual a 14. Assim como o elemento A2 é o segundo elemento, que no caso, neste exemplo, é o 18. O termo A3, terceiro elemento, terceiro termo, é o 22. O A4, 1, 2, 3, 4. O A4 é o quarto termo e é o 26. O A5 é o próximo, é o quinto elemento, é o 30. O A6 é o sexto elemento, é o 34. E o A7 é o sétimo elemento, é o 38. E esse A7, ele também é chamado de último elemento. Último elemento ou último termo. E, comumente, o último termo, ele é chamado de AN. Então, AN, de forma típica, ele corresponde ao último termo. Na realidade, o AN pode ser qualquer um. O A1 ele é um AN, o A2 é um AN, o A3 é um AN. Por quê? Se eu penso AN, significa que esse N aqui, ó, indica uma posição qualquer. É a posição de um elemento. Se eu digo A3, é porque o N vale 3. Ou seja, é o terceiro termo. Mas é comum na prática, nos exercícios, associar-se principalmente o AN ao último termo. Muito bem, então A1 é o primeiro termo. O 38, então, eu posso dizer que é o AN. Olha só que eu posso associar que é o AN. Ele é o A7, ou seja, o sétimo termo, mas também é o AN. O A14 aqui, ele é o primeiro termo, é o A1. Então, vou colocar aqui, ó, que o AN, ele é um termo geral. Ele é um termo qualquer. Mas, tipicamente, na maioria dos casos, nós consideramos como sendo o último termo. Aí, depois disso, eu posso ainda identificar a razão, que na lâmina anterior já foi discutido, né? A razão é a lógica estabelecida de um termo para o outro. Por exemplo, aqui, ó, eu vejo que do 14 para o 18 eu estou somando 4. 18 para 22 eu estou somando 4. 22 para 26 eu estou somando 4. Então, esse valor mais 4 é a razão. Então, a razão aqui é igual a 4. É a lógica de construção desta progressão. Então, o A1 é o primeiro termo, a N em geral é o último termo, R é a razão, e ainda posso identificar a quantidade de elementos, a quantidade de termos que nós observamos aí na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, 7 termos. Então, eu vou falar que o N, número de termos, é 7. Então, vou colocar assim, ó, N se refere ao número de termos. Vou colocar aqui por extenso. Número de elementos ou número de termos. Então, isso é o N. Que neste exemplo, né, o N
é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N igual a 7. Por isso que o último aqui, ó, é o A7. O número de termos é 7, o A7 é o último. E aqui, né, R é o 4 porque lembra que aquele R representa a razão.